que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Irmãos, não pare de dar glória a Deus não, viu? Isso. Mateus 26, 36 em diante. Quem for achando, vá dando glória. Amém. É o momento da palavra, né? O momento da palavra é um momento de reverência. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando no nosso coração. A palavra diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Senhor, continue falando conosco, trata com as nossas vidas, toma a minha vida em tuas mãos, que essa palavra venha abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Diga graças a Deus, igreja. Podem sentar-se. Eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã que ao pedir ao Senhor a palavra para hoje, essa palavra nasceu de uma frase: encare os seus medos, reconheça as suas limitações e se entregue por inteiro a Deus. Encare os seus medos, reconheça as suas limitações, suas fraquezas e se entregue por inteiro a Deus. Depois de uma semana um pouco turbulenta, o Senhor me levou a fazer muitas reflexões. E todas as vezes que a gente sobe nesse altar, estamos diante de uma grande responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é recado. A palavra de Deus é direção de Deus para a nossa vida. E ela começa primeiro na vida de quem prega. Uma das coisas que eu tenho muito medo e temor é de subir aqui e estar trazendo algo que é meu, que é do homem.
porque não foi para isso que Deus me chamou. E nesse temor veio essa palavra que eu tenho certeza que, se não todo mundo aqui, mas a maioria já conhece essa passagem. A maioria, pelo menos, já se deparou com esse momento aqui de Jesus. O momento, vamos dizer assim, que são os momentos finais que vão dar início à fase de grande sofrimento de Jesus. Depois de um período de 3 anos de ensino, de ministração da palavra, de preparação dos discípulos, Jesus aqui se depara com um momento muito difícil na vida dele. O que nós vemos nessa passagem é o Jesus sendo o mais humano possível, sendo o mais transparente possível diante dos discípulos. Tinha o seu lado humano e tinha o seu lado divino. O seu lado divino já sabia exatamente o que iria acontecer dali para frente. Ele sabia, já estava sabendo que ia ser traído, que ia ser abandonado, que iria ser preso, que iria ser humilhado, espancado, que ia ser executado. Ele já sabia. Mas o seu lado humano, ele estava ali por ter essa consciência, sofrendo nesse momento, a ponto dele se permitir, entre os discípulos, pedir o apoio deles. Você imagine aqueles homens, Pedro, Tiago, Mateus, que acompanharam Jesus e viram sempre um Jesus dando ordem à tempestade, viram Jesus caminhar sobre as águas, viram Jesus multiplicar pães, viram Jesus ressuscitar mortos. Eles agora estavam se deparando com um homem completamente fragilizado. Você lê o texto comigo. Ele disse: irmãos, vocês podem orar por mim, podem orar comigo, a minha alma está angustiada. Eu estou sentindo uma tristeza mortal. Jesus se permite aqui passar toda a sua fragilidade, todo o seu temor diante dos discípulos. Uma das noites mais terríveis que ele passou, num lugar com um nome não por acaso aleatório, né? Getsemane. O Getsemane significa, o significado da palavra é lugar de prensa. Jesus estava numa prensa de oliveiras que faziam o óleo. Então, naquele momento, Jesus estava começando ali a ser esmagado. O coração dele era só angústia, só tristeza. E ele vai ter essa experiência aqui com os seus discípulos. Essa semana foi uma semana difícil para mim. De novo eu me reservo a falar isso, mas eu acredito que é importante. Se eu procuro imitar Jesus, que essa é a proposta, sermos semelhantes a Jesus, amém? Porque tem pessoas que imaginam que o pastor, né, Edmilson, é super-homem, é de aço, é invencível. Eu disse, é invencível mesmo, porque invencível apanha demais, né? Quem entendeu a referência riu agora. Mas foi uma semana difícil desde que a gente chegou de viagem. Minha esposa adoeceu, eu adoeci. Foi complicado. Louvo a Deus pela igreja que orou por nós, pela minha esposa, está aqui hoje, ainda um pouquinho debilitada, sabe? E é aquele momento que nós nos deparamos com as questões da vida, a convergência de momentos bons e de momentos ruins. E quando eu pedi a Deus, Senhor, domingo é a ceia, qual é a palavra que o Senhor quer tratar com o nosso coração? E veio esse momento, amados, de Cristo, com essa frase: encare os seus medos, reconheça
as suas fragilidades, as suas limitações, e se entregue de verdade para Deus. Eu faço questão de lembrar coisas importantes aqui antes de eu entrar nessa reflexão. Deus quer o teu bem. Ele quer a tua felicidade. Ele deseja te abençoar. Ele ama você. O Senhor não quer o teu sofrimento. O Senhor quer a tua alma, a tua felicidade, a tua alegria. Ele te ama. Mas quando nós vamos para a palavra, entendemos que todo esse querer de Deus, ele vai implicar em processos, né? Em como nós vamos lidar com momentos assim na nossa vida. E dessa passagem, amados, eu queria só compartilhar algumas coisas com você, para a gente refletir, trazer para o nosso coração, né? De manhã eu estava mais ou menos, eu estou melhorzinho agora à noite, ainda me recuperando. As orações, o cuidado, né? Mas veja, uma das coisas que é preciso reforçar, irmãos, eu preciso dizer isso para você, eu tenho que dizer isso para você, guarde no teu coração, tristeza, angústia, momentos ruins, fazem parte da vida. Pastor, eu preciso falar isso. Talvez alguém diga assim, eu já sei. Não tire nunca essa certeza do teu coração. Porque se tem gente que imagina o contrário. Tem gente que imagina que assim, não, eu só quero momentos felizes. Eu só quero que tudo dê certo. Ou, quando passam por momentos muito ruins, tentam se esconder numa aparência de super-homem, que está tudo bem. E no fundo está tudo mal. Não reconhece. Irmãos, não fui eu que disse. Mas o próprio Jesus disse algo a respeito das coisas desse mundo. Ele disse que nesse mundo nós iríamos ter o que, irmãos? Aflições. Foi Ele que disse isso. E o quanto antes tivermos isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, nós vamos ter mais maturidade para passar por momentos assim. Sabe? 500 graus de puro sangue, fogo santo e poder, amém, milagre, amém. Tem tudo isso, tem milagre, tem poder, tem vitória, mas tem muita tristeza. Vai ter muito sofrimento, vai ter muita angústia. Tem horas que você vai parar assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que acontece é que todos nós, inclusive Jesus, nessa terra, ninguém aqui está isento de sofrimento. Quem está me entendendo? Amém? E uma outra coisa, que isso aqui tratou muito no meu coração, é que muitas vezes, nessas horas, a gente fica numa expectativa de que alguma coisa boa aconteça, ou que de repente a gente receba algum apoio, daqui a gente receba algum socorro. Olha a situação. Jesus chamou seus discípulos. Para quê? Orar com quem? Isso. Jesus tem um primeiro momento de oração com eles. Depois ele disse, olha, fiquem aqui um instantinho, que eu vou ali mais adiante e vou orar. Amém, mestre? Jesus vai, se derrama diante do Senhor. Quando ele volta, como é que estavam os discípulos, irmãos? Como é que pode, irmão? Na hora que Jesus mais precisou dos seus discípulos, eles estavam... O que isso me ensina? Às vezes, irmãos, a gente
não vai ter o apoio que a gente espera, não. Precisamos também, o quanto antes, parar de colocar as nossas expectativas nos lugares errados. Porque muitas vezes você vai esperar alguma coisa na sua vida, de alguém ou de algo que não vai vir. E às vezes, da onde você menos espera, é que pode vir alguma coisa. Quem está me entendendo isso? E olhe que muitos dos nossos sofrimentos são por conta de colocarmos essas expectativas. Eu conto com vocês. Tem gente que diz, não, estamos juntos. Conta com a gente. E na hora que a gente mais vai precisar, quanta decepção. E a tristeza agora? Jesus abriu o coração. Meus amados, eu estou triste, eu estou angustiado. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Orem comigo. Sim, mestre. Vou dormir. Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, nem uma horinha, Pedro. Vocês puderam orar comigo? Veja a lição. Você que leu o texto, você conhece a história. Jesus desistiu dos discípulos. Jesus parou de orar. Jesus desistiu de tudo. Porque tem que ser assim. E vão ter momentos, amados, que você vai se decepcionar. Eu vou me decepcionar com pessoas. Mas eu não posso deixar que a decepção com as pessoas parem a minha caminhada. E detalhe, preste bem atenção. Não é motivo para você ficar com raiva de ninguém, não. Entendeu? Não é. Sabe por quê? Eu sou ser humano, você é ser humano. E uma das características do ser humano é limitação e falha. Se colocamos nossas esperanças totalmente no ser humano, nós estamos correndo altos riscos de termos decepções. E se não soubermos lidar com as decepções, a gente para a nossa caminhada. Não posso. Pastor, o senhor já se decepcionou com alguém? Eu falei isso de manhã. Você tem tempo para me ouvir? Quem aqui já teve decepção na vida com pessoa? Não sei quais foram os sentimentos que ficaram no teu coração. Mas se ficou alguma mágoa, se ficou algo de ruim, em nome de Jesus, tire isso do teu coração. Tire isso do teu coração. Porque isso faz parte. E isso acontece. A questão é como eu e você vamos reagir a isso. É só olhar para o que Jesus fez. Ele chegou lá, Sidney, e os discípulos estavam dormindo. Ele deu uma chamada de Pedro, mas ele voltou para orar. Quantas vezes? Ele pensou, sabe, missionário Leto, eu não vou depender da oração deles mesmo. Já é um lucro eles estarem por aqui. Eu vou continuar falando com meu pai. Eles estão cansados. O texto diz que, na terceira vez, ele diz que os seus olhos, eles eram pesados. Eles estavam muito cansados. Aqui, Mateus não dá uma dimensão de tempo. Quantos minutos foram que Jesus ficou lá falando com Deus? Mas ninguém sabe o tempo. Naquele período o cansaço não deu conta deles. Jesus, quando veio, eles esperam estar acordados, mas eles não estavam. E no fundo, pela atitude de Jesus, o que é que a gente entende? Está tudo bem. Sabe? Se você espera a ajuda de alguém e vem, glória a Deus. Mas se você espera e ela não vem, você está entendendo, né? Glória a Deus também, só não pare.
Só não fique entristecido com essas coisas, porque isso só vai multiplicar a tristeza do teu coração. Eu tenho que entender isso. Eu fiquei muito receoso de falar isso hoje de manhã, mas o pessoal insistiu, eu falei. Falo agora de noite também? Falo. Posso falar mesmo? Eu acho que não. O pessoal de noite está mais devagar, né, filho? Ou não? Hein? Posso falar? Então, eu posso decepcionar você. Sabia? Que eu posso falhar com você? Posso também dizer outra coisa? Posso? Você pode me decepcionar também. Você pode falhar comigo. E aí? Como é que a gente resolve? Colocando sempre a nossa expectativa no lugar certo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você entendeu? Você entendeu de verdade? Eu não estou com isso dizendo, é por isso, pastor, que eu não vou confiar mais em ninguém. Não é isso. O que eu estou falando aqui é dessa maturidade que precisamos ter para lidar com decepções na nossa vida, porque faz parte. Amém, meus amados? E eu encerro essa reflexão, lembrando que tristeza e angústia faz parte da vida, lembrando que muitas vezes eu vou esperar um apoio que ele não vai vir. A maneira como Jesus lidou com tudo isso é o fechamento. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, quando nós reconhecemos nossas fraquezas diante do Senhor, sobre nós, o Senhor vai derramar todas as forças que nós precisamos para continuar. Na terceira vez que Jesus ora, você percebe que Jesus está diferente. Estão dormindo ainda? Lembrei de você, Aline. Cuide, levante agora, porque estão vindo aí para entregar o Filho do Homem na mão dos pecadores, e aquele que está para me trair está chegando ainda aí. Vamos embora! E você que acompanhou o texto, que conhece essa passagem, a partir daí, Jesus simplesmente se posiciona como alguém que recebeu do Pai tudo o que ele necessitava para suportar o seu sofrimento, porque ele estava lembrando de mim e lembrando de você. Ele estava para ser sacrificado por mim e por você. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, dar a vida dele para salvar aqueles que crerem. E ele continuou, se colocou diante do Senhor. Amados, nas horas difíceis da nossa vida, que serão muitas, saiba que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não nos ouça. Saiba que todas as vezes que nos derramamos diante de Deus, Ele está ali para acolher as nossas lágrimas, Ele está ali para consolar o nosso coração, Ele está ali para dar a força que a gente precisa para continuar. Não existe super crente não, irmão. Eu vejo uns pessoal, desculpe o termo, muita gente aí arrotando tanta santidade, tanto poder. Meu irmão, o poder só pertence a um, é a Deus. Nós somos filhos, nós precisamos do Senhor. E Jesus expôs a sua humanidade, e ao mesmo tempo Ele expôs a sua fé. No mesmo tempo que Jesus expõe sua fragilidade, sua humanidade, Ele também expõe a sua confiança inabalável no Pai. Confiança tão grande que qual foi a oração dele? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer.
E a vontade de Deus, ela é perfeita sobre a nossa vida. Eu encerro com essa passagem. Por favor, Vanessa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Diga para o seu irmão aí, irmão, Deus é fiel. E entenda agora quando você fala, Deus é fiel, porque Ele nunca vai deixar você passar por algo que você não aguente. Diga para o seu irmão, irmão, aguenta firme. Deus é fiel. E quando você não aguentar, Ele sabe o seu limite. E quando você não suportar, Ele vai providenciar um escape para você, para que você aguente. Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus,